Olá, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Júlio Batiste. Eu sou autor de diversos livros na área de informática e também criador do site juliobatiste.com.br. Nosso site é a sua sala de aula na internet desde maio de 2000. No site tem muito conteúdo gratuito, mais de 8.000 tutoriais e artigos sobre informática, e tem também a nossa loja com livros, e-books, videoaulas e cursos online na área de informática. Tem muita coisa boa, dá uma olhada lá, todo dia tem novidade. Eu criei esta série de 60 ou mais videoaulas para ensinar macros e programação VBA no Excel para quem é iniciante, para quem não sabe nada de VBA, para quem nunca programou em VBA. À medida que eu vou publicando os vídeos, eles ficam disponíveis nessa playlist aqui. É só acessar esse endereço, sempre vai ter a lista atualizada com todos os vídeos. E se você assistiu alguns vídeos, está gostando e quiser aprofundar os estudos, aprendendo desde o básico de VBA até a criação de sistemas profissionais completos com VBA, eu recomendo dar uma olhada nesse endereço para conhecer a nossa Universidade do VBA. Ela já tem muito conteúdo lá dentro e toda semana, sem exceção, eu adiciono novos vídeos. Dá uma olhada nesse endereço e no final desse vídeo eu vou falar também um pouco mais para você sobre a Universidade do VBA no Excel. Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste trazendo para vocês mais uma videoaula desse nosso curso de macros e programação VBA no Excel. Estamos aí numa série de lições estudando os principais métodos e propriedades do objeto range, que é o objeto associado a uma faixa de células em uma planilha do Excel. Nesse vídeo, nessa lição, nós vamos estudar os seguintes itens: o método find_previous e a propriedade fórmula. É fórmula sim, sem acento mesmo, porque lembra que todos os comandos do VBA são em inglês. Vamos ao estudo então. O que faz o nosso método find_previous? Ele continua uma pesquisa que tenha começado com o método find. Ele localiza a célula anterior que coincida com as mesmas condições de pesquisa. Então, como o find_next localizava a próxima, o find_previous localiza a anterior e retorna um objeto range representando a célula onde ele encontrou essa ocorrência. Não afeta a seleção da célula ativa, ou seja, o cursor continua aonde ele estava. Como é que é a sintaxe do nosso método find_previous? Find_previous e tem um parâmetro after. A exemplo do find_next também tem esse único parâmetro. É do tipo variante opcional. O que é esse after? A célula antes da qual você deseja pesquisar. Corresponde à posição da célula ativa quando uma pesquisa é feita usando lá a interface gráfica do Excel. After deve ser uma única célula do intervalo. Lembre-se de que a pesquisa começa antes desta célula, não começa na célula que você especificar no parâmetro after. A célula especificada não é pesquisada até que você use uma lógica lá para percorrer toda a faixa e chegar nela novamente. Se esse argumento não for especificado, a pesquisa começará antes da célula do canto superior esquerdo do intervalo. Bom, eu usei um exemplo prático. Esse exemplo mostra como o método find_previous é usado com os métodos find e find_next para percorrer todas as ocorrências. Antes de executar esse método, certifique que a planilha Plan 1 contenha pelo menos 3 ocorrências da palavra Brasil na coluna B. Então nós vamos usar isso aqui para o nosso exemplo. Vamos criar então uma planilha com esses dados aqui. Nossa planilha Plan 1. Vamos apagar o que tinha anteriormente. Vou apagar as linhas dela aqui. E vamos digitar esses valores aqui na coluna B. Só para fazer o nosso teste. Brasil, França, Brasil, Canadá, Brasil e Estados Unidos. Pronto. Aí os dados para esse nosso exemplo. Então vamos ver o que propõe esse nosso exemplo. Esse exemplo mostra como o método find_previous é usado com os métodos find e find_next. Antes de executar esse exemplo, certifique-se de que você já digitou isso aqui na planilha. Então vamos digitar esse exemplo aqui. Vamos lá. Como é que a gente faz? Mesmo método de sempre, né? Abro o editor de código VBA, Alt F11, e substituo o que tinha antes. Aqui eu vou deixar o public. E substituo por esse meu exemplo.
Aqui, exemplo, find. Aqui é um nome qualquer que você põe, né? Prévios. O que faz esse método? Ele atribui para essa variável aqui o endereço de retorno na planilha 1, na coluna B, procura o quê? Brasil, tá? E aí mostra, a primeira ocorrência foi em o endereço que ele achou. E aí ele faz, ó, set, FC, worksheet, plano 1, coluna B, find next, a próxima ocorrência. A segunda ocorrência foi em, e assim ele vai indo. Vamos ver então, vamos executar ele. Ó, ele atribui, define essa pesquisa, e agora ele vai usar o message box para mostrar em que endereço foi a primeira ocorrência. Vou dar um F8 para executar, foi em B3, ó. A ocorrência foi em B3. Vejam bem, pessoal, que ele não usou o método, a célula onde ele estava. Ele foi direto aqui. Ó, agora vamos executar a segunda ocorrência. Segunda ocorrência foi em B5. E aqui, mais uma pesquisa. Então, o método find prévios, tá? Para mostrar como localizar. E aqui faltou um message box, né? Para mostrar ele voltando uma ocorrência. Então, vamos lá. Vamos executar de novo. Olha aqui, ó. Atribui, ele pesquisa Brasil. Perfeito. Aí mostrou onde achou. No B3. Ok. Aí vai o find next para procurar o próximo, que vai ser em B5. B5. Ok. E agora aqui ele vai usar o find prévios para procurar o anterior, que vai ser aonde? B3 de novo. Ó, ele tinha pesquisado em B5 e ele voltou e pesquisou em B3, ok? Muito bem. Então aqui o nosso exemplo. Brasil, 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 tudo certinho. Vamos ver se tem mais alguns comentários sobre esse aqui, ó. Considere o exemplo aqui, é o executar, ó. Aqui ele está dando B20 porque eu digitei na célula 20 em diante. Lá nós estamos na célula B1 em diante, né? Em seguida, encontra a segunda ocorrência. Por último, o método find prévios encontra a ocorrência anterior. Tá? Então, bastante útil para fazer as pesquisas e retornar uma ocorrência anterior, tá bom? Método find prévios. Vamos ver agora a nossa propriedade fórmula. O que faz essa propriedade? Essa propriedade retorna ou define a fórmula do objeto em notação do estilo A1 e no idioma da macro. É do tipo variante, leitura e gravação, ou seja, eu posso retornar a fórmula que está numa faixa ou numa célula, ou definir a fórmula para essa célula ou para essa faixa. Tá? Essa propriedade não está disponível para fontes de dados OLAP. Fonte de dados OLAP é aquelas que você traz lá, fontes multidimensionais de um servidor SQL Server ou Oracle, não é o caso aqui. Se a célula contiver uma constante, essa propriedade vai retornar a constante definida na... Constante é um valor digitado na célula. Se a célula estiver vazia, não tiver nada nela, a propriedade fórmula retornará uma cadeia de caracteres vazia. Se a célula contiver uma fórmula, a propriedade fórmula retornará a fórmula como uma cadeia de caracteres no mesmo formato em que ela seria exibida na barra de fórmulas. Quando você define o valor ou fórmula de uma célula com uma data, o Microsoft Excel verifica se a célula já está formatada com um dos formatos de data e hora. Se não estiver, o próprio Excel altera o formato para o formato padrão de data abreviada, que é aquele dia, dia, mês, ano, 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 ano. 2 dígitos por dia, 2 dígitos por mês, 4 dígitos para o ano. Se o intervalo for uni ou bidimensional, você poderá definir a fórmula como uma matriz do Visual Basic, com as mesmas dimensões. Isso aqui é para aquelas fórmulas matriciais. Nós vamos estudar as fórmulas matriciais em um módulo específico. Da mesma forma, você pode colocar a fórmula em uma matriz do Visual Basic. A definição da fórmula para um intervalo de várias células preenche todas as células do intervalo com a mesma fórmula. Faz sentido, né? Veja o exemplo aqui, ó. O exemplo a seguir define a fórmula da célula C1 da planilha plano 1. Então, worksheets, planilha 1, qual é a faixa? C1, ponto fórmula, igual a A1 mais B1, usando endereços absolutos. Vamos ao segundo exemplo, ó. Também é possível usar endereços relativos e a propriedade fórmula
para definir as formas para uma faixa de células, para todas as células de uma faixa, e ele se adaptar automaticamente, de tal maneira que o Excel se adapta automaticamente. Considere o exemplo da planilha a seguir, ó, receitas, despesas. Eu quero definir aqui o resultado como sendo receita menos despesa de uma só vez, e aqui ele tem que se adaptar, né? No C1 vai ser A1 menos B1, no C2 vai ser A2 menos B2 e assim sucessivamente. Tá? E isso é possível de se fazer. Declaro um objeto do tipo range. E aí o que eu vou? Vou retornar que faixa é esse objeto. Worksheets, ponto, nome da planilha, faixa C2, C2C6, que é aqui que eu quero definir as formas. Ó. Não é a faixa toda, ó, pessoal, é a faixa onde eu quero definir as formas. Então, C2C6, e aí chamo a propriedade fórmula e digo, fórmula igual a A2 menos B2. Após a execução, o próprio Excel vai adaptar para todas as outras, A3 menos B3, A4 menos B4, A5 menos B5 e A6 menos B6. Então, após executar esse código, as fórmulas da faixa C2 e C6 serão definidas automaticamente adaptadas. Para a célula C2 será A2 menos B2. Para a célula C3, A3 menos B3 e assim por diante. Então, vejam que é bastante poderosa essa propriedade fórmula para a gente definir as fórmulas numa faixa de célula, inclusive usando endereços relativos que o próprio Excel já adapta. Tá? Se uma célula contiver um valor constante, texto, número, data, a propriedade fórmula irá retornar o valor da célula. Também é possível definir o valor de uma célula usando a propriedade fórmula, como no exemplo a seguir, onde defini o valor para a célula 1. Range A1.fórmula, controle financeiro. Então, ele, ao invés de colocar uma fórmula, ele vai colocar esse texto lá na fórmula A1. Mas também poderia ser usada a propriedade value, que nós já vimos antes, que é o mais indicado quando eu quero definir apenas um valor e não uma forma. Ok, pessoal? Então, método Find Previous e propriedade fórmula. Espero que essa lição tenha trazido informações úteis para vocês. Agradeço por terem me acompanhado até aqui e até a nossa próxima lição. Valeu! Que bom que você assistiu o vídeo até o final. Espero que ele tenha trazido informações úteis e que você possa aplicar no seu dia a dia para resolver aí alguns problemas com o Excel. Reforço o convite para você sempre acessar o site juliobatiste.com.br. Todo dia eu publico novos artigos, novos tutoriais, além de ter a nossa loja virtual, onde tem muito conteúdo, excelentes cursos online, e-books, videoaulas e livros sobre Excel, VBA e vários outros assuntos de informática. Conforme prometido, no final do vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre a nossa Universidade do VBA no Excel. Para contextualizar, imagina a seguinte situação. Quantas vezes você chegou num ponto em que simplesmente não consegue resolver um problema no Excel? Mesmo dominando fórmulas, funções, mesmo sendo um usuário avançado do Excel, chega num determinado momento em que tranca e você não consegue ir adiante. Isso não é só com você, isso é uma situação muito comum, porque faz parte da curva de aprendizado do Excel. Você aprende o básico, você vai evoluindo para avançado, você se torna um usuário avançado em fórmulas, funções, mas chega um momento em que simplesmente não tem como resolver determinados problemas. E aí o que faz? Aí você tem que dar o próximo passo. Nem tudo no Excel pode ser resolvido com fórmulas e funções, e o próximo passo é macros e programação VBA no Excel. Por isso que eu criei a nossa Universidade do VBA no Excel, para ensinar para você desde o básico até a criação de sistemas profissionais e completos com VBA no Excel. Então, para você não passar mais raiva, para você dominar o VBA, e não é difícil aprender VBA, isso é uma promessa que eu faço para você, conheça a nossa Universidade do VBA. Todas as informações nesse endereço aqui sobre a Universidade do VBA. Lá tem a descrição completa, qual o conteúdo que já tem lá dentro. No momento que eu gravo esse vídeo, já tem mais de 400 videoaulas lá dentro. Toda semana eu coloco vídeos novos, gravo e coloco novos vídeos lá. E lá você vai ver a descrição completa, a lista dos módulos e dos vídeos que já tem, como fazer a inscrição, quais as opções de pagamento, parcelamento, tá tudo informado nesse endereço aqui, tá bom? Lá tem também meus contatos, meu WhatsApp, meu e-mail, qualquer dúvida é só entrar em contato. Então, se você quiser dar um passo adiante, acesse esse endereço. Lá eu preparei uma promoção especial com um ótimo desconto e um bônus inacreditável.
Dá uma olhada lá. Não vou falar aqui para não ficar me alongando no vídeo. Legal? Mais uma vez, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até a nossa próxima videoaula aqui no YouTube. Um excelente estudo a todos!